Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Desde já convido vocês para pegarem um livro e abrirem o livro de vocês na página 378, onde hoje nós daremos continuidade à história do nosso país, à história do nosso território, onde nós estamos passando por toda a história, contando pedacinho por pedacinho até os dias atuais. E vocês já passaram pela parte onde o Brasil começou a ser colonizado, já passaram pela parte dos holandeses no Brasil, mas hoje nós vamos fazer uma rememória e contar mais um pouquinho de como foi a estadia dos holandeses, como foi que os holandeses chegaram e fizeram parte da construção histórica do nosso país. Então, desde já, antes de tudo, eu convido que vocês façam a leitura individual do texto da página 378 e o finalzinho dele, que está na página 379. Você vai pausar a aula, você vai fazer a leitura e depois você despausa a aula e volta para a nossa aula, para a nossa discussão, para compartilharmos as ideias. Então, vai lá, que tia Viviane está te aguardando. Em 1580, algo muito inesperado acontece no Brasil. O regente de Portugal, que era o cardeal Dom Henrique, ele morre sem deixar herdeiros diretos. Ele governava no lugar do rei Sebastião, que foi desaparecido em uma batalha. E Filipe II, rei da Espanha na época, que era parente distante de Dom Sebastião, tornou-se o rei de Portugal. Foi nesse momento que começou o domínio holandês aqui no nosso país, que durou de 1580 a 1640. Em 1580, o rei da Espanha, Filipe II, ele recebeu como herança o reino e as colônias de Portugal, como tia Viviane já adiantou aí para vocês. Como naquela época a Espanha ela estava em guerra com a Holanda, Filipe II proibiu qualquer tipo de comércio com os holandeses, ou seja, a Holanda ela não podia mais realizar nenhum tipo de comércio aqui no nosso país. E isso ia atrapalhar bastante a economia holandesa, não é? A Holanda praticava o serviço de refinar o açúcar que era produzido aqui no Brasil e revendia para outros países europeus. Assim, com a proibição de comércio holandês aqui nos nossos países, a economia da Holanda ela começou a ficar ameaçada. Então, os holandeses decidiram invadir as regiões açucareiras da colônia portuguesa. Já que o rei proibiu, então vamos invadir. E essas invasões elas aconteceram a partir de 1624. Em 1624, os holandeses atacaram e conquistaram Salvador, na Bahia. Além de ser um importante porto de exportação da época, a cidade era a sede do governo geral e, portanto, a capital da colônia. Então, eles começaram essa invasão em 1624 por Salvador. O rei da Espanha, em resposta a essa invasão, enviou para o Brasil uma esquadra com 52 navios de guerra. Com isso, os holandeses eles se renderam e no dia 1º de maio de 1625 eles foram embora da Bahia. Mas não parou por aí, porque em 1630 os holandeses eles voltaram a atacar o Brasil e dessa vez a cidade-alvo foi Pernambuco, que era o território de maior área produtora de açúcar. Dessa vez os invasores eles foram bem-sucedidos, conquistaram e ocuparam Olinda, que era a capital pernambuca. O objetivo da Holanda nessas invasões era retomar o comércio do açúcar aqui no nosso país. Os holandeses eles decidiram estabelecer uma colônia no país e para administrar a região invadida foi chamado o Conde Holandês, Maurício de Nassau, que chegou em Pernambuco em 1637. Durante esse governo holandês, durante esse governo de Maurício de Nassau, a região do Recife, que na época era parte de Olinda, foi modernizada. Com a chegada de Maurício de Nassau, foram construídas diversas pontes, diversos canais e praças. Nassau ele também fez vários acordos com os colonos portugueses.
com os colonizadores portugueses que viviam na região, sendo o principal deles a garantia de que receberiam ajuda financeira para reconstruir os engenhos destruídos durante a invasão. Com isso, a produção do açúcar voltou a crescer, através dessa invasão sob o domínio de Maurício de Nassau. Mas tudo estava caminhando muito bem, até que em 1644, Maurício de Nassau voltou para a Holanda e os novos governantes de Pernambuco começaram a cobrar dívidas dos colonos que ali tinham feito colônia, tinham desenvolvido, tinham modernizado o território. Insatisfeitos, os colonos passaram a lutar contra o domínio holandês. Depois de diversas batalhas, os holandeses foram expulsos do Brasil. Após 24 anos de domínio, os foram expulsos do Brasil e todo o trabalho, com Maurício de Nassau indo embora, todo aquele trabalho foi perdido e os portugueses recuperaram as terras. Então, hoje na nossa aula nós falamos um pouco sobre os holandeses no Brasil, como ocorreram essas invasões, como, enfim, tudo aconteceu, porque é uma construção histórica muito importante, que nós possamos saber de detalhes por detalhes, para que lá na frente não possa restar nenhuma dúvida. Então, hoje nossa aula foi sobre a estadia dos holandeses aqui no nosso território, como se deu essas conquistas, enfim, como tudo ocorreu. E nossa aula, se resumindo a isso, nós temos uma atividade relacionada ao nosso texto, relacionada ao tema de hoje, que está na página 379, que a partir da leitura e da observação da aula, vocês vão responder essas 5 questões relacionadas ao tema da aula. Vão responder a atividade, vai mandar o feedback para a tia Viviane. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham gostado das ideias que foram compartilhadas na nossa aula de hoje. Agradeço pela atenção, um grande beijo, tenham todos um bom dia de estudos e até a próxima. Tchau, tchau!